Mais uma edição de O Assunto É, dessa vez com o Dr. Rafael Andrade, sobre o mutirão do diabetes em Itabuna, que é uma referência nacional e já serve de modelo para 30 cidades do país. Como é que surgiu essa ideia do mutirão do diabetes? Olá, Kleber, que honra estar aqui com você na TVI. Essa ideia surgiu num período que eu passei em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, na época do meu doutorado. Lá existia, na época do presidente Fernando Henrique, existiam uns mutirões de várias coisas, próstata, mama, e tinha da retinopatia diabética, que é a doença que dá na retina. Isso no final dos anos 90, eu estava lá em treinamento, aprendi. E quando eu voltei para cá, em 2003, quando foi em 2004, eu lembrei daquele projeto lá e falei, por que não fazer aqui? E eu percebia que os pacientes daqui chegavam muito graves, porque a maior causa de cegueira que existe é o diabetes, é a retinopatia diabética. Chegava num nível muito avançado, e quando a gente procurava saber, ali era o primeiro exame da vida deles, com 15 anos de doença em média. Então, 10, 15 anos atrasado, eu falei, precisa de campanha, precisa de a gente fazer alguma coisa a mais. Eu lembrei desse projeto e aí plantei a primeira semente em 2004. É assim que começou e ele foi crescendo, cada ano foi se repetindo, ele foi se transformando, saiu do olho para o pé, para o rim, para o coração, para o corpo inteiro, ficou diferente. São Paulo acabou e a gente continuou. E aí virou essa coisa linda que vocês conhecem. E esse ano foi o 20º aniversário. Qual foi o resultado desse mutirão? Quantas pessoas consultadas, quantos atendimentos? Então, esse ano foi bem especial por ser 20 anos. A gente chegou a atender perto de 1.000 pacientes dentro do hospital, onde a gente faz a parte médica. E na parte de fora ali foram mais de 1.500, 2.000 pessoas, porque... E num dia de chuva, quando então, na verdade, o povo ali aglomerado lá fora, eu vi de tarde. Exatamente, foi menor esse ano um pouquinho do que... Foi até menor por conta da parte climática, que foi realmente foi difícil. Mas o povo não desistiu não, viu, Kleber? Muita gente foi atendida. Claro que aquilo ali atrasa um pouco, é mais difícil um pouco, porque tá mais no tempo as pessoas, né? Mas foi bem bacana, muita gente foi atendida, a gente trouxe muita tecnologia esse ano, muita tecnologia, a gente fez tudo sem ficha, sem nada, tudo através de aplicativos inteligentes. Os dados dos clínicos já iam para o aplicativo, já saiu o resultado na hora, chegou a ser demonstrado em praça pública no telão a quantidade de pacientes que estavam sendo atendidas naquele momento, em tempo real com os resultados. Foi uma festa, mesmo lavada de chuva, foi uma festa de saúde. Mas ele tinha um medidor, né? Tinha o mutirômetro. Como é que foi esse mutirômetro? Como é que ele funcionou? Foi bacana, né? Foi bacana porque como os dados eles eram alimentados digitalmente, ia para um dashboard, uma espécie de um painel de visualização de resultados. Isso ia para esse painel e a gente conseguia colocar nos telões que a gente colocou do lado do palco, para que as pessoas vissem, sentissem um pouquinho o que estava acontecendo na parte médica lá dentro. E ali na frente da clínica vocês fizeram uma expansão também, com serviços de atendimento e tudo? Exatamente. Ali na frente ali do hospital, lá nossa, a gente, naquela parte ali já era o começo da parte médica, ali a gente tinha uma tecnologia muito importante. Ali a gente tinha um sistema de fotografia do fundo do olho, chama retinografia, um sistema portátil, que esses aparelhos são bem grandes, mas a gente trouxe uns portáteis, utilizando inteligência artificial, que na hora que a gente fotografava o fundo do olho do paciente, a própria inteligência já dizia pra gente se tinha alteração ou não. Tendo alteração, eu estava com 2 médicos lá e estava com outro em São Paulo, vendo esses resultados que a inteligência separava. Tudo ali naquele stand fechado na frente do hospital nosso. E aí a gente conseguia fazer de maneira mais automática, mais fluida, para que o circuito conseguisse passar e além disso, além de estar documentando aquelas imagens para a posteridade. Por exemplo, esses dados desses pacientes, eles são presos num prontuário eletrônico, por exemplo, próximo mutirão, pelo CPF dele, na hora que ele entrar, eu já tenho... O paciente já está cadastrado, já tem um histórico de saúde dele. Inclusive com imagem. Isso é espetacular. Esse arquivo de imagem está lá e tal.
Por exemplo, aqueles outros exames complementares de sangue, não sei o que, glicose, glicemia, vai tudo tudo lá também está o prontuário do paciente, está tudo nesse aplicativo. Esse foi o grande diferencial, que a gente não tinha isso, a gente tinha esses dados em fichas de papel que ficava... Agora ele é jogado no sistema do SUS ou funciona fora? Não, ele funciona fora, assim, que a gente não tem essa conexão, porque a gente não tem essa interface ainda não. A gente passa para eles os resultados, mas isso não fica ainda dentro, ainda não estamos nesse nível, vamos chegar. É um erro do SUS, não, porque talvez fosse útil para o paciente que é de Itabuna, vai para Salvador e é atendido, chega lá já tem uma referência, que remédios ele toma, que... Isso é importante, é um prontuário, assim, mas como todo SUS tem seu prontuário, só que isso ainda não se conversa, mas está caminhando para isso. Mas todos os resultados os pacientes levam. Eu sei. Agora, esse modelo é interessante porque ele une a iniciativa privada, que é o caso de vocês, é até um trabalho de marketing interessante, até para o próprio hospital, que se credencia como um prestador de serviço na área de saúde, como também para o próprio governo, né? Como também os clubes de serviço, entidades. Quantas entidades participam desse mutirão? Tem várias, assim, ali a gente tinha ali Rotary, Lions, por exemplo, a gente tinha voluntários de vários lugares, por exemplo, da Ordem de Molay, a gente tinha gente da maçonaria, a gente tinha lá, além do apoio das instituições nossas que são assim, que aqui eu agradeço, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, assim, eles fazem parte mesmo do projeto, eles não estão lá só mesmo, eles participam, a gente apresenta o projeto para essas instituições e eles fazem parte. Então, assim, além de instituições nacionais, a Federação Nacional das Entidades e Associações de Diabetes, o presidente estava aqui, esse presidente, por coincidência, ele representa a Federação Internacional de Diabetes do México até a Argentina, da América Latina e América do Sul, estava aqui, eu coloquei em cima de um trio elétrico na pedalada no outro dia. Essas fotos foram para a Bélgica, foram para o mundo inteiro. Itabuna foi para os sites internacionais aí, pesadamente. Tem até um filmete de uns 2, 3 minutos que fala sobre o mutirão e que é em linguagem internacional. Ele é falado em inglês e tudo. E é muito interessante o trabalho, o produto, porque mostra tudo que vocês fizeram, os avanços que vocês conseguiram em tecnologia. Agora, se de um lado ele reflete essa união de tudo, Itabuna hoje é a 160ª cidade do país. Quando a gente vai para a renda per capita, nós somos 3.168 na renda nacional. Aí embaixo. Quando a gente vai para a Bahia, que nós éramos um município muito rico do cacau, somos 43. E 39% da população vive de Bolsa Família. É um problema que me preocupa como jornalista, como pessoa, e como pessoa que vive e ama Itabuna e que acredita nesse desenvolvimento, nesse potencial. Isso também não denota uma falha do poder público também no atendimento da saúde da população. Como recorrigir isso? Então, melhorando as políticas públicas, né? O problema é o seguinte, até o poder público corrigir no Brasil inteiro, a gente não pode deixar as pessoas morrerem, e nem desassistidas. Ali é a sociedade se unindo, como você falou, ali é a união, inclusive com o poder público também, o poder público que estava fortemente junto com a gente, só que como o problema é muito grande, é complexo, e não é só no diabetes, em todas as áreas, a gente tem que transformar. Na verdade, eu sempre falo que o meu sonho é não fazer mutirão. É o sonho do Greenpeace, não precisar deles. A gente não tem orgulho. A gente tem orgulho do que a gente faz, mas assim, a nossa meta, sabe por que ele é verdadeiro? Porque a nossa meta é não precisar dele. Só que para não precisar dele, provavelmente são gerações de políticas bem construídas, transformações sociais em todas as áreas, porque o nosso Brasil ele é um país rico, ao mesmo tempo é um país pobre e desigual, né? De contraste. De contraste. Você tá assim, eu fiquei muito tempo em São Paulo, eu atravessava a rua, eu estava num centro igualzinho dos Estados Unidos, você andava de carro 2 horas, você está num centro igualzinho a um país pobre da África. No mesmo país, no mesmo cidade. Então esse é o nosso Brasil. Então, infelizmente, ele é assim, e é cruel por ser assim. E eu acho que exemplos como esse mostram que o poder público não resolve sozinho,
A parte privada não resolve sozinho, a sociedade não resolve sozinho, mas eu acho que juntos, a gente começando a pensar juntos, e a gente dando luz, e a imprensa é muito importante disso. Há problemas como esse, assim como tantos outros que vocês falam aqui, eu acho que é um passo que a gente dá para tentar achar coisas mais consolidadas e mais estruturadas, para que não se precise mais de coisas como essa. Roger Bastide tem um livro antológico que é o Dois Brasis, que ele compara o Brasil com a Bélgica, um país comparado com a Bélgica, e ao mesmo tempo com uma Índia, que era um país pobre e hoje é um país já em desenvolvimento, tanto que está nos BRIC, né? Agora, o Brasil também enfrenta problemas culturais. Vocês ainda têm pacientes que chegam lá sem nenhum atendimento, com 2 anos, 5 anos de diabetes, sem saber que é diabetes? Tem vários pacientes. A gente tem, eu não tenho isso precisa ser medido. A gente tem uma ONG, né, que a gente cuida disso, que faz a ONG Unidos pelo Diabetes, a gente está desenvolvendo ela para a gente conseguir, por exemplo, uma das coisas é medir esses impactos. Se a gente comparar hoje nossa cidade com outras do Brasil, você pode ter certeza que alguns passos na frente a gente está. Itabuna já avançou. Tá, por conta... Não é da quantas pessoas a gente atendeu só, mas é da própria disseminação da campanha como um todo. Vai da informação, porque as pessoas antigamente, ou até hoje, elas tinham uma doença como essa, 10, 15 anos, e não sabiam o que fazer exame do fundo de olho. Não sabiam. Não é que não conseguem, não. Não sabia. Quando descobre, vem cegando. Isso na cidade, com tudo que a gente fez há 20 anos, essa coisa avassaladora no mês de novembro, principalmente que eu estou aqui, felizmente, completando o mês do seu programa. E avaliando o resultado. E avaliando, a gente sente que em Itabuna isso tem diminuído. Mas chega para mim. Gente de Itabuna, que é o primeiro exame da vida, com 15 anos, o olho todo machucado, e eu olho para paciente assim, mas eu vejo que tem, mas eu não fui. Me arrependi de não ter ido. Então, ainda tem, porque é educação, é cultura, entendeu, Cleber? Eu sei. E como mudar essa cultura? Porque, por exemplo, hoje tem remédio barato, de graça tem na coisa, por exemplo, glifagem, as pessoas têm acesso, né? E tudo, o governo financia até remédio para cardiologia também, de alguns tipos, né? Mais baratos e tal. Isso já é um passo nessas políticas que a gente falou? Isso é um passo, mas a gente precisa trabalhar estruturalmente, principalmente a educação. A gente precisa orientar, isso tem que estar nas escolas, lá no comecinho. Isso tem que estar, a gente precisa melhorar nossa parte pública, estruturar melhor a parte educativa dentro da parte pública, que já tem, mas a gente ajudar eles. Porque essa informação, ela tem que chegar de maneira mais consistente para todos os lugares. Porque isso é muito dinâmico. As pessoas vão morrendo, vão nascendo, isso vai se mudando. Teve uma pandemia no meio aí que a gente teve que se transformar. O mutirão, ele não parou, mas ele teve que se reestruturar. Mas com isso a gente teve que diminuir a quantidade de atendimento e teve que se moldar. Com aqueles cuidados de exatamente. 3 lugares, uma pessoa, não sei o quê. Isso aí o que gerou? Eu já percebi que logo no pós-pandemia, eu já percebi uma gravidade aumentada, já um nível você já percebia que um hiato não tão grande, de 1 ano, 2 anos, e quem já está há 10, 15 anos ouvindo, aquele ato, a gente já percebia assim uma diminuição da conscientização por um tempo. Você vê como é importante a gente não parar. Isso é muito dinâmico, não parar. Aí vem políticas públicas bem consolidadas e ensinar as pessoas. A gente tem que ensinar as pessoas a se cuidar, porque a doença é invisível no início. Sei. Agora, quando vocês fazem o mutirão, vem gente de outros municípios para aqui? Vem. Eu estava fazendo laser no olho de uma do mutirão, que o mutirão continua, viu? A gente continua tratando agora os que a gente viu lá. Eu estava tratando uma de Piauí. Que o médico vai ter um mutirão lá, vai lá, porque não consegue na cidade deles, entendeu? E vem. Eu lembro que teve um ano, no ano antes da pandemia, que a gente fazia aqueles maiores ainda. Hoje a gente faz mais coisa, mas a gente faz... mais seletivo. Porque ficou tão complexo assim, tem tanta coisa, muita tecnologia, a gente não faz aquela coisa assim para 10 mil pessoas como a gente fazia. A gente preferiu fazer mais coisas com um número um pouco menor. Estou falando de 2.000 pessoas, que é muita gente. Então, eu já tive pacientes num daqueles mutirões gigantescos, às 8 da noite, na porta do hospital, como se estivesse indo para o show da Madonna. Eu botei no hotel.
de conquista. Então, sei. vem gente desse interior. A gente acaba, como eu tenho uma conexão muito forte com a que eu agradeço, a Secretaria de Saúde, que a gente faz esse pós todo construído, eu consigo fazer isso com a Secretaria de Saúde de Itabuna. Então, assim, a gente trabalha muito a divulgação e dentro de Itabuna, porque eu consigo garantir boa parte desse pós-mutirão para que, assim, não diagnostique, trate ali e fique ali. Então, com as outras prefeituras a gente não tem ainda essa capilaridade. Vem os pacientes, mas como esse pós não é tão construído, ainda você precisa, né, chegar prefeitura por prefeitura, a gente foca muito na divulgação dentro de Itabuna, porque a gente consegue proteger mais nesse pós esses pacientes, porque quem tem diabetes não só tem nesse dia, tem todos os dias, né? Agora, o paciente de diabetes que mora na cidade de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, que não tem referência oftalmológica, que não tem uma referência de cardiologia, às vezes, o posto de saúde funciona na base do... Não tem nem laboratório clínico, às vezes. Como é que faz para resolver esse problema dessas comunidades? Qual a alternativa? Isso já se faz, na verdade, né? Isso é a estruturação da rede pública de saúde, onde não tem, ele está linkado a um lugar que tem para Itabuna, ele é sede para várias... Itabuna recebe pacientes, várias, como Ilhéus, para várias. Isso é estruturado, isso é estruturação, já que já existe. Agora, o tanto que funciona, aí depende da organização, depende da qualidade desses locais. Nós estamos falando de um problema nacional, não é um problema só local, né? Então, isso é tudo estruturado, isso tem técnica para isso. A rede social, você tem a Plena, que daí você tem o centro, aí você tem a macro, micro região que manda, que são vendidos esses serviços. Isso é tudo estudado principalmente com a Secretaria de Saúde do Estado, entendeu? Isso é organizado. Agora, funciona no seu... Provavelmente não perfeitamente, deve ter muita dificuldade pela dificuldade de oferta. Agora, a tecnologia avançou muito, né? Mas essa tecnologia, ao mesmo tempo, é cara. Ela encareceu o serviço de saúde, ela complicou mais o atendimento para o profissional? É assim, complicou e não complicou. Por exemplo, o que a gente traz lá, por exemplo, a gente está trazendo tecnologia mais avançada, mas com capacidade de capilarização maior. Por exemplo, a gente está trazendo telemedicina. Isso é uma coisa que eu consigo... O aparelhinho que a gente tem, por exemplo, que a gente fotografa fundo de olho, é um aparelho muito caro, grande, que fica dentro de um hospital. Agora, já tem um de mão. Isso é tecnologia, que é 20 vezes mais barato do que o grande, e eu posso levar para uma tribo indígena para fazer... Pega uma antena daquele Starlink lá, internet no meio do mato. A gente fez isso com um pesquisador que colega meu, ele foi para uma tribo dessa no Mato Grosso, e com essa tecnologia. Então, assim, a tecnologia, ela vem também para democratizar o atendimento, sim. Existe a tecnologia cara, que o acesso é baixo, existe a tecnologia que é importante para a saúde pública, como essa que a gente utiliza. Agora, por exemplo, a gente falou de a inteligência artificial usada no evento. Ela concorre com o médico de que forma? Não, ela não concorre com o médico, isso é mito. Ela ajuda a potencializar o trabalho do médico. Ela faz com que você consiga gastar tempo maior, onde você precisa gastar mais tempo. Ela consegue, ela te chama atenção para você errar menos. Errar menos, ainda mais quando você atende um atendimento em massa, não é fácil. Não é fácil. Então, a tecnologia, ela, na minha opinião, isso é uma opinião, ela bem utilizada, ela está aí para, ao contrário. É um recurso adicional. Ela potencializa absurdamente o bom profissional. É que se a pessoa não estuda, não faz nada, quer que vai lá no ChatGPT, né, que fala, para fazer os trabalhos, isso vai ser um cara fraco. Mas se o cara é muito bom e o cara pega aquele potencial todo e faz com que você se multiplique por 20, você vai ajudar muito mais pessoas. E o cara que já chega para se consultar dizendo, doutor, eu estou com uma infecção tal, eu tenho que tomar um antibiótico tal, porque ele já chega com a receita pronta. E se o médico pedir outra coisa, ele acha que não é aquilo que ele acha, porque ele viu na internet. Mas ele precisa do médico. No final das contas, ele vai no médico, né? Agora, isso não gera também aquelas ações, né? Aquela judicialização da medicina, que é muito comum nos Estados Unidos e no Brasil também está
Está crescendo. Está muito grande. Isso é que, na verdade, gera a informação, graças a Deus, ela está aí, só que a gente ainda está aprendendo a utilizar ela, sabe, Kleber? Por isso tem tanta fake news, tem tanta confusão. Dr. Google é um médico famoso, que ele ajuda muito, mas ele atrapalha também bastante, porque você tem que estar preparado para receber, para entender o que está se perguntando. E nem sempre a resposta está condizente com o seu caso em particular. Isso gera muita confusão. Eu acho que é mais positivo do que negativo. Eu acho que as pessoas ficam mais atentas, elas conseguem ter um discernimento melhor, elas se atrapalham mais também, mas elas estão mais atentas. E o médico tem que estar mais preparado. Porque se ele estiver fazendo errado, quem errar vai ter que responder pelos seus erros, entendeu? Se ele estiver fazendo certo, ele vai ter só talvez alguém meio chato falando bobagem para ele, mas se ele estiver certo, ele vai levar para o caminho certo. Agora, Itabuna é um centro de referência de saúde na região, né? Tem os transplante de córnea, transplante de rins, tem 2 faculdades, ou 3 de medicina, tem a da UESC, tem a da... Então, o NEX, tem o UESC e o UESC de Ilhéus, mas vamos botar aqui de Itabuna também, o NEX e a AFIA. A AFIA nós temos 3. 3. Isso já é uma referência também. Sim. E essas faculdades também investem nas redes de saúde, nos postos? Tem bastante. Todas elas. E elas têm uma... Elas estão muito imbuídas em realmente, principalmente nessa parte de saúde da família, estão muito envolvidas. Isso é muito bom. Isso é muito bom e a gente vê isso. E elas estão todas no mutirão da gente, viu? Todos eles, assim, como apoiadores e também com seus alunos. Uma das coisas importantes que a gente faz no mutirão, uma das vertentes, é justamente ao longo desses 20 anos, treinar esses futuros profissionais de saúde. E essas faculdades estão fortemente lá dentro, assim, todas elas. E isso é extremamente importante porque isso faz, com campanhas como essa, traz uma outra visão para esses futuros médicos e enfermeiros, uma visão mais humana, mais holística. Você está dentro de uma campanha de saúde com a parte de humanização, de solidariedade muito... E a integração multidisciplinar também. Então, eles pensam a gestão do recurso ali naquelas campanhas para atender muita gente. É como se fosse uma matéria da universidade, que é um luxo Itabuna ter. Agora, nesse rastreamento de diabetes com o uso de marcadores de risco, como é que foi esse processo da... É assim. Para você entender bem, seu telespectador, o fundo do olho, a gente dilata a pupila e a gente vê a retina que fica no fundo do olho. É a membraninha que fica no fundo do olho que faz a gente enxergar. Para os mais antigos, é o filme da máquina fotográfica. É lá que forma a imagem. E lá tem os vasos, os vasinhos da retina estão lá. Quando você dilata a pupila e vê aqueles vasos, você consegue ver os vasos perfeitamente. Várias doenças do corpo, que dão em outros vasos do corpo, como diabetes, pressão alta, AIDS, tuberculose, várias doenças podem se manifestar também no fundo do olho. Por exemplo, no diabetes, machuca os vasos da retina. Eu dilato a pupila, eu vejo. Ela machuca os vasos do rim. Eu não posso dilatar a barriga para ver, posso? Não. Tem que fazer uma biópsia do rim. Imagina que ia fazer uma biópsia para saber. Então, a gente fala que o olho é a janela da alma. Então, porque a gente consegue ver todo aquele sistema vascular em vivo, muito fácil, em segundos, dilatando a pupila. Então, várias doenças sistêmicas a gente acompanha muitas vezes pela gravidade do olho. E por que é um biomarcador? É um marcador biológico, porque é um marcador de gravidade. Por exemplo, quem tem retinopatia diabética grave, que é a doença do diabetes, vamos parar no diabetes. Quem tem grave, por exemplo, quem tem a forma grave, 50% desses pacientes podem ir para hemodiálise em 5 anos. Porque se está grave aqui, está grave no rim. Se está grave aqui, tem mais chance de amputação. Paciente diabético grave tem 11 vezes mais chance de infarto quando comparado ao não diabético. Não que vai acontecer isso, mas estou falando por quê? Porque se eu estou vendo aqueles vasos, eles estão alterados aqui, se é a doença do corpo, provavelmente vai ter mais chance de estar alterado em outros lugares. Por isso que é um biomarcador, um marcador biológico de gravidade para outras complicações. Deu para entender? Agora, o aplicativo de avaliação, como é que ele foi? Como é que ele funcionou? Como é que foi montado? Qual foi a tecnologia? Como é que...
Como é que foi essa então, equipe, assim, vocês... Assim, na verdade, o engenheiro, que é um engenheiro e dono desses aparelhos que fotografam com inteligência artificial, desde a pandemia a gente está trabalhando em parceria com eles. Deus mandou eles para cá um ano antes da pandemia, senão a gente não teria nem como continuar o mutirão durante a pandemia. Por sorte, a gente fez um piloto com eles aqui, testando o aparelho deles em 2019. E eles se apaixonaram pela causa. E são, imagine, uma startup. Eu estou entrando agora no... É da região estatal? Não, é de São Carlos, São Paulo. Eles estão com escritório em Boston, nos Estados Unidos. Estão entrando na Coreia, é desse nível. E eles vieram para cá ali no início e aqui virou um laboratório para eles. Então, o que aconteceu? Um dos donos, que é um chamado Flávio Pascoal, é um engenheiro fora de série, conhecido no Brasil inteiro, vem todo ano para cá, ele chora vendo os pacientes, ele é apaixonado pelo negócio. E ele ficava bravo comigo, falou assim: Rafael, eu estou trazendo inteligência artificial para cá, vocês estão usando ficha de papel. Eu falei: mas o Brasil inteiro usa ficha de papel nos mutirões. Mas não, aqui não. Aí ele, no avião, ele começou a montar um aplicativo com mais 2 caras da inteligência artificial dele, e deram de presente pra gente. E aí foi desenvolvendo, está em desenvolvimento. É um aplicativo, é um app, onde todos aqueles dados, com inteligência, se o paciente deu tal coisa, ele vai para um outro caminho no mutirão, tudo isso discriminado pelo aplicativo, quanto tempo ele demora em cada setor, ele me dá um monte de informação, além de ser um prontuário eletrônico praticamente ali. Então, desenvolvido por uma mente dessa, privilegiada, que se incomodou de estar trazendo tecnologia de ponta, a gente fazendo aquela maravilha, e a gente está ainda na época do canetinha. Eu sei. Isso acabou. São Carlos é uma cidade que tem um grande número de PHDs, inclusive, o maior número de PHD do país na população. Lá né? tem. Lá. E a renda per capita lá é o dobro da de Itabuna. A população é outro mundo. Por isso que saem esses gêniozinhos assim. E lá tem uma faculdade de ciência da computação mesmo. Tem. Eu acho que ele é muito boa, dessa faculdade. Eu tenho um amigo que se estudou lá também, isso que eu sei. E é daqui de Itabuna, né? Agora, a tecnologia digital, os algoritmos, como é que entrou também nessa... Então, na verdade, esses algoritmos dessa empresa, eles estavam começando a fazer isso no Brasil. Durante a pandemia, isso foi muito... isso existiu um preconceito grande, e assim, com a telemedicina, com tudo isso, por causa desse negócio do médico, de substituir, tem todo aqueles... de usar da maneira incorreta. Mas com a pandemia, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele teve que impulsionar, porque as pacientes não podiam ser vistas por ninguém, eles estavam presos. E eles viram que é uma arma importante para um país continental como o nosso, que a gente não vai ter médico em todos os lugares. Existe uma concentração de médicos em lugares maiores, mas tem lugares mais longínquos que não vai ter. Então, esses algoritmos, tanto que de inteligência, por exemplo, artificial, eles potencializam a telemedicina, porque eles conseguem selecionar os pacientes, as alterações, eles conseguem, através de um conhecimento, quanto mais fotos, quanto mais imagens eles têm, mas eles conseguem reconhecer coisas que a gente nem acredita. Vocês terem uma ideia assim, eles, às vezes com a foto de fundo de olho, tem um lugar que está no nível que eles conseguem ver o sexo da pessoa pelo fundo de olho já, ou se tem risco cardiovascular para daqui a não sei quanto tempo. Claro que isso são teorias, mas o nível de exponencial que nós vamos chegar aí é inimaginável, assim. Essas análises já chegam ao genoma do indivíduo, do paciente ali, não, né? Ainda não, mas assim, eu acho que o mundo que a gente conheceu, Kleber, ele vai, antigamente demorava 20 anos para mudar o nosso conhecimento. Eu acho que a cada 3, 4, 5 anos, tudo que nós estamos conversando vai ser uma outra coisa. Há 20 anos atrás a gente não usava celular nem nada praticamente, né? Era um negócio incipiente, aqueles tijolões, e hoje é uma tecnologia que você não usa só o celular, você já usa um computador que é maior do que aqueles que os caras usaram nos satélites. Exatamente. Agora, o que a gente precisa por exemplo, usar essa tecnologia em prol de melhorar o seu ambiente. Por exemplo, o que nós estamos fazendo? A gente trouxe tecnologia para poder atender melhor os pacientes. Aquilo que nós estamos fazendo aqui é modelo para 20, 30 cidades do Brasil. Sempre começa por aqui. E as cidades vêm, eu treino eles durante o ano, através da nossa ONG, e aí você vai passando. Então, o bom disso tudo acontecer é porque não é só para a gente ter um celular mais bonito, é para a gente ajudar mais pessoas. Eu acho que
tem que utilizar a tecnologia, eu acho que isso vem, é o próprio aprimoramento do ser humano, para a gente tentar usar a tecnologia para melhorar o seu ambiente. A diabetes atinge quantas pessoas no mundo e no Brasil? 534 milhões de pessoas no mundo, isso é dado de 2021, isso deve estar maior. A ideia é que em 2040 isso vai para 700 milhões. Pra vocês terem uma ideia, se o diabetes... a população da Terra hoje. Pois é, se o diabetes fosse um país, ele só ia perder para a China e para a Índia. E, pasmem, no Brasil são em torno de perto de 20 milhões já, é o que se acredita. A última estimativa de 2 anos atrás estava 17 milhões. É uma doença que só cresce. E, para vocês terem uma ideia, no Brasil, 46% dos pacientes com diabetes não tem um diagnóstico ainda. No mundo, em torno de, a cada 2 diabéticos, um ainda não sabe que tem. É subnotificado também o diabetes? É subnotificado e subdiagnosticado. Porque as pessoas, principalmente o tipo 2, que é o que dá no adulto, as pessoas demoram muito de procurar. A média de tempo de doença no diagnóstico é de 5 a 7 anos. Você está 5 anos com diabetes andando aqui numa bomba relógio, sem saber que tem, ou sem procurar saber que tem. E tem criança, adolescente que tem diabetes também. Sim, não sabe. Exatamente. E esse mesmo diabetes tipo 2, que é do adulto, que a criança geralmente você vai ter o tipo 1, que é uma doença autoimune. Ela nasce, o pâncreas, que é o órgão que fabrica a insulina, para de funcionar. Então não tem mais, então ela sabe exatamente quando começa a ficar diabética. É o tipo 1. Mas o tipo 2 é quando o organismo para de responder a essa insulina. Geralmente por aumento de peso, por fatores genéticos, estresse, um monte de coisa. Só que era uma doença do adulto e do velho. Hoje esse tipo 2 está na criança também. Está na criança, aquela criança que está lá altamente estimulada na frente do computador, que não faz esporte, então, que come bobagem. Então isso é uma epidemia, é uma verdadeira pandemia em todas as idades. Agora tem muito isso assim, a alimentação das pessoas. Você sabe que não deve comer açúcar, é um dado básico. Mas as outras comidas, o que é bom, o que não é, quase as pessoas não sabem. Por exemplo, o arroz você transforma em açúcar, né? O feijão não, a farinha menos. Um pouco, né? Farinha bastante. O macarrão também. Bastante. E as pessoas têm isso na alimentação diária. Como mudar isso? É que na verdade, a gente vai voltar para o mesmo problema nosso. O que é? É educação. Isso tem que estar na escola. Educação alimentar. Não é para diabético, não. É para qualquer pessoa. Você saber de que é formado os alimentos, saber o que é uma alimentação saudável. Que tudo pode, na verdade, sabe, Kleber? Mas tudo pode da maneira correta. Tudo na vida é o equilíbrio. Entendeu? Tudo pode. Agora tem que conhecer. Não é só o açúcar, né? Como você falou, uma vez eu li um livro de regime, essa coisa de gordinho ficar fazendo regime. Um pão de sal é a mesma coisa de você comer uma colher de sopa com açúcar cristalizado cheia. É igual. É igual. Então aí você toma um choque assim, né? Então a gente tem que conhecer um pouco, né? Não comer ou não... Já o integral, ele reduz um pouco. É quase a mesma porcaria, é um pouco mais só. Ele tem uma riqueza ali no Quer dizer que o indivíduo continua morrendo pela boca, né? Fora os produtos industrializados. Mas é conhecimento, tudo é conhecimento, gente. Pessoal, conhecimento liberta. Conhecimento liberta para qualquer coisa. Qualquer coisa. Para a saúde, então, isso tem que ensinar que bebida demais faz mal, que como a gente aprendeu que cigarro... Hoje você vê pouca gente, isso mudou. Então eu acho que tem muitas mudanças que o ser humano, a humanidade, ela vai mudar, que demora um pouco. Mas eu acho que espaços como esse e eu acho que a imprensa tem um papel muito importante nisso aí. No mutirão mesmo, para mim é um braço, é o meu braço forte. Não, e as campanhas de vocês começam justamente com isso. Primeiro vocês fazem uma reunião com o governo, com as pessoas, anuncia. Exatamente. Depois desse anúncio vocês começam a tomar as providências. Fazem os eventos esportivos também como forma de promover a saúde, a importância. Para vocês terem uma ideia, isso é tão importante, 70% dos pacientes com diabetes tipo 2 a 80 não teriam diabetes com exercício e nutrição correta. E o tema da Federação Internacional de Diabetes, que aqui comanda as campanhas no mundo inteiro, esse ano é justamente bem-estar físico, social e emocional, nesse ano e nos próximos 2. Essa parte é muito importante. Mas o paciente, a pessoa devia andar normalmente todos os dias, 2, 3 vezes por semana? Na verdade, o que é preconizado que todo mundo
tinha que fazer 150 minutos de exercício por semana. 150 minutos. Aí você pega 3 dias, 50 minutos, ou 5 dias, 30 minutos. E isso é o que se preconiza pela Organização Mundial da Saúde, assim. Aí você pode dividir isso mais vezes, com menos minutos. E exercício físico de todas as ordens. Caminhar... o levantar, sentar, levantar, sentar, levantar, sentar para aquela senhorinha que às vezes não tem uma academia, tem várias coisas que você pode... A tecnologia também ajuda até a pessoa, mesmo no desinformado, porque o relógio atual digital, ele lhe dá quantos passos você está andando, sim. quantas calorias você queimou, quantos quilômetros, como você dormiu e tudo, quer dizer, tudo isso é uma ajuda. Né? Ajuda. E tem nego que compra Rolex, que é caro, que não dá nenhuma informação. Não dá nada, só gasta dinheiro. E ainda serve de prato para ladrão. Para ladrão roubar. É verdade, é verdade. Tem que aproveitar a tecnologia, né? Mas como nem todo mundo consegue ter, aí a maior tecnologia é saber, o saber. O saber é fundamental. Então a gente consegue, dentro da nossa capacidade financeira, social, ter uma melhor vida possível. Eu acho que é possível, sim. Agora, com todos esses controles também, a pessoa também poderia combater o engordar e tudo, praticando esse exercício e tudo, e com uma alimentação mais racional, uma questão de educação básica. Educação, você tem toda a razão. E eu acho que isso tem que ser ensinado nas escolas, sabe, Cleber? Acho que tem que ser de lá. Você vê uma coisa assim, que eu vejo os filhos da gente e netos pequenos hoje, joga um papel no chão para ver se você não toma uma bronca do moleque daquele. Não aceita, porque a escola já colocou. Agora você imagine matérias explicando a importância dessa parte comportamental nas escolas, uma alimentação saudável, para eles buscarem isso, eles ensinarem para os pais a importância do equilíbrio alimentar, da atividade física desde novinho. Então eu acho que isso transforma. Agora, por exemplo, nos procedimentos, o paciente chega lá no mutirão, como é que é o atendimento dele? Qual é a primeira coisa que o paciente faz? Qual é o encaminhamento que ele tem nessa... Então, vamos lá. Se o paciente não for diabético, ele fica numa feira que fica na frente do hospital, naquela praça Rio Cachoeira. A gente monta um monte de estantes lá, alguns estantes com temas específicos para o diabetes, tipo uso de insulina, nutrição, oficina do pé diabético, tanto para o diabético quanto para o familiar, para o não é diabético. Tem uma série e tem também uma área de glicemia para saber se você tem ou não diabetes. Aí tem todo um mutirão de detecção. São 2 mutirões que tem. Um para o não diabético para saber se tem, que acontece na frente, que é o da detecção. E o das complicações, que é o pro cara que já tem. Se o paciente já tem, o que ele faz? Aí é dentro do hospital. Aí ele vai entrar, ele vai ser cadastrado no aplicativo, que é o que demora um pouquinho ali, porque você tem que pegar alguns dados, porque isso aí já tem que estar linkado com nome, idade, endereço, sexo. O cartão do SUS, porque a gente já consegue trazer esses pacientes para dentro do sistema SUS também, para fazer todo o pós. Isso é importante. E aí o que nós vamos fazer? A primeira coisa é ser o exame uma anamnese, né, com os dados clínicos, que para saber tempo de doença, se usa insulina, um monte de coisa que é importante para a história clínica, isso tudo para o aplicativo. Aí eles vão fazer um primeiro exame, que é o do pé. Fazem a glicemia também, todos. Aí vai fazer o do pé. Aí o pé, eles vão ver se o pé é normal ou se é um pé de risco intermediário ou de alto risco. Se for um pé de alto risco, ele depois, mais para frente no fluxo do mutirão, ele vai ter uma consulta com o angiologista. Se não for, aí não precisa, ele vai ser só orientado. Aí do pé, ele vai fazer o olho, o fundo do olho, através da fotografia. Essa fotografia já vê a retina toda e tem um algoritmo da inteligência artificial que vai falar se é normal ou não. Se der alterado, na mesma hora, ele vai para o VAR. O que é o VAR? É o do futebol. Para saber se aquela alteração é gol ou não. É doença ou não, que às vezes pode ser um falso positivo. Então, aí é o médico. Aí o médico, tanto localmente quanto à distância, tem alguns centros de leitura, eles estão vendo o que o aplicativo separou com a foto. Então o paciente fez o pé e fez a fotografia do olho. Se ele tiver, todos fazem isso. Se ele tiver o olho grave ou o pé grave, ou
o pé grave, ele continua para um circuito mais complexo. Se ele não tem nem o olho grave nem o pé grave, que são os biomarcadores de entrada, ele sai da parte de rastreamento ali e vai para a parte educativa. Deu para entender? Aí vai para uma área de orientação, quem está lá é a atenção básica, que a gente já capacitou previamente, e ele é orientado a sair. 70% dos pacientes fazem isso, olho e pé. Tem 25% a 30% que tem ou o olho grave ou o pé grave. Então esses têm mais risco de ter outras complicações, que são os biomarcadores. Então esses pacientes, eles vão ser encaminhados para dentro do hospital, aí eles vão fazer uma avaliação laboratorial para medir alguns marcadores, para ver função renal e também colesterol, um monte de para a parte cardíaca, creatinina, glicemia, hemoglobina glicada, vai fazer tudo lá dentro, aí passa no laboratório, aí passa pelo médico de retina, que aí não é mais a máquina examinando, nem mais a telemedicina. Aí vai ser examinado pelo médico de retina, vai mapear a retina dele para classificar com exatidão a doença. Que ali era uma triagem, agora aqui é o exame com o médico mesmo. Aí avalia se aquele olho precisa ser tratado ou não. Se precisar ser tratado, se tiver uma retinopatia diabética grave, ele vai lá no próprio circuito, vai ter o tratamento a laser da retina, que a gente faz desde 2004, trata esses pacientes, e tudo isso ligado já com a saúde pública, ele já sai com tudo marcado, faz no dia, ainda volta. Ontem eu fiz o laser de paciente do mutirão ainda, eu ainda vou fazer uns 2 meses ainda tratando. Aí, depois eles vão passar pelo pessoal da nefro. Eu já sei se ele tem perda de proteína pelo exame do xixi, que já fez lá, e vai para o pessoal da nefro. Esse ano a gente trouxe a tecnologia da creatinina, que é um marcador de doença renal, saber pela ponta do dedo. É uma coisa nova, que chegou no Brasil tem pouco tempo, já estava no mutirão esse ano. Eu tenho uma do sangue, que vai vir para o laboratório, lá para o nosso parceiro lá, e faz no dedo. Aí depois do nefro ele vai para o cardio. Aí passa no cardio, essa turma toda, a grave, né? A turma grave. Aí no cardio eles vão fazer uma triagem, através de um questionário canadense de risco, para saber se ele tem sinal de sintoma para doença isquêmica ou doença ou falência, doença insuficiência cardíaca. Se tiver, aí eles vão fazer eletrocardiograma e ecocardiograma. E depois eles são encaminhados para o ambulatório da faculdade AFIA, onde tem um ambulatório de cardiologia para ver esse paciente no pós. Olha que coisa bonita, ó. Isso no cardio. Se esses pacientes tiverem história de AVC ou doença cardíaca grande, eles vão fazer exame de carótida também lá. Aí vai fazer dupla de carótida, tudo feito lá. Olha que tanta coisa aí. Aí depois, esses pacientes, ainda os que têm um pé grave que viu lá no começo, ou que tem a carótida entupida, vão para os angiologistas que vão estar lá embaixo. A gente trouxe um aparelho da República Tcheca, tinha 4 meses no Brasil, que é uma espécie de um laboratório do sistema vascular do paciente, que a maior causa de amputação é diabetes. Então, aí o pessoal da angiologia, vários angiologistas, o pessoal da enfermagem especializada, eles vão fazer essas medições todas, vai tudo para o aplicativo. Olha quanta coisa no aplicativo. Eu nunca expliquei isso na televisão nesse nível. E daí, se tiver ferida no pé, eles vão fazer curativo, vão fotografar esse pé, isso vai tudo para um banco de imagens. E já estamos pensando nas inteligências artificiais que vão ser montadas para em cima dessas coisas todas. Aí depois disso aí, eles vão sair, aí já fizeram tudo, o corpo inteiro, vão para orientação médica, vão receber um resultado, tudo aquilo no aplicativo vai para um papel, um resultado bem bonitinho, tipo um cartão de vacinação, que é o que ele leva para o posto de saúde. E quem vai fazer essa orientação é justamente as enfermeiras da atenção básica que a gente treinou antes, porque é elas que recebem esse paciente depois no dia a dia. Deu para entender um pouquinho o fluxo? Deu. E aí eles vão para a parte educativa. Isso é um mutirão. Olha que coisa. Agora, por exemplo, esses planos de saúde também se associam ao mutirão também? Não. Assim, Porque para eles também é até barato. Não, é ótimo. Na verdade, eles tinham que fazer um para os pacientes deles. Porque isso aí vai economizar para eles. Eles vão chegar muito antes, vão resolver um monte de coisa. Mas a gente tem o patrocínio da Unimed, por exemplo, que é um patrocinador. Mas assim, eles quando vêm, eles se encantam. Tem que estar mais envolvido, você tem razão. Porque para eles isso é chegar um custo, antes. Dá outra menos de custo, porque ele chega prevenção, né? E prevenção é básico nessa área. Sem dúvida. Agora, esse mapeamento da retina, como é que ele é feito? A pupila dilatada, o paciente a gente tem um aparelho que aqui, acho que vários de vocês já devem ter feito. É um capacete com a luzinha aqui e a gente consegue ver o fundo de olho através dessa lanterna, um conjunto de lentes, uma lente na mão da gente e a gente vê todo o fundo de olho.
Só com a luz. É rápido. 30 segundos. E uma coisa que o paciente demora 10 anos para conseguir, às vezes, em alguns lugares. E o custo disso, se fosse financeiro? Esse custo SUS disso, eu não sei o custo, né? Que o SUS paga? R$40, uma coisa assim. É pouquinho. O SUS ainda paga R$10 por uma consulta? Ainda paga R$10 por uma consulta. Agora, quando é especializado, ele paga um pouquinho mais, um delta mais não, e tal. É um pouquinho, acho que é 20, eu não sei quanto que é. Agora, exames, a triagem e tudo, um sequenciado com o outro. É isso que eu te falei, né? É um sequenciado com o outro. E o aplicativo vai te guiando. Entendeu? De acordo com o que dá ali, você pode ir para um lugar, você pode ir para outro e aí vai. Agora, que outros problemas de saúde do brasileiro poderiam ser motivo de grandes mutirões também no país e tudo, que caberia também? Eu achei que tem algumas coisas. A gente tem, por exemplo, um de glaucoma, que é uma doença do olho, por exemplo, que é bem importante. Existem alguns já. A gente tem, você pode fazer, já existe aqui mutirões para câncer de mama, mutirões para vários rastreamentos de vários cânceres. A gente a gente está pensando em fazer está testando, mandando até para o governo de estado uma solicitação junto com o pessoal da UESC, doutora Tereza, que eu mando um beijo, um mutirão para a gente avaliar fundo de olho de anemia falciforme. A Bahia, não sei se você sabe, essa anemia falciforme é uma doença que é muito comum na Bahia, na África, né? Pessoal da raça negra. Eles têm essa doença, que é uma doença dos vasos, do sangue, é uma anemia grave, dá sangramento na retina, que nem o diabetes. Então, a ideia era a gente fazer algo parecido, dá afeta o rim também, dá ferida no pé, olha que coisa, olha como a mesma parece. Coisa é bem parecida. Então, a gente tem um projeto, em breve, isso aqui em primeira mão, isso não está certo ainda, um projeto ainda que está na incubadora, de fazer algo parecido, adaptado para anemia falciforme. Você sabe, Kleber, sua audiência, a Bahia, se fosse um país, seria o país com mais anemia falciforme fora da África no mundo. E nego faz a campanha de que Salvador é a cidade mais africana do Brasil e tudo, exatamente, né? Então, mas existem várias doenças assim, principalmente na área oncológica. Mas e outra coisa, mutirão a gente pode fazer para um monte de coisa. Mutirão para paz, mutirão para educação, mutirão para construir coisa. Mutirão é a união das pessoas em prol de um bem. Agora, esse projeto, hoje ele tem uma capilaridade, já serve de modelo de coisa... Isso já deu livro, já deu alguma coisa assim para... Você tá muito na frente. Fui convidado agora para escrever um livro sobre isso. Sobre o tema, né? Junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A gente tem um programa que eu fui agora semana passada, chamado 24 Horas pelo Diabetes. Essa história é bacana. O que é isso? É um programa pela internet de 8 horas... gravado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é quem comanda a oftalmologia nacional, são 20 mil oftalmologistas. A gente vai para uma produtora, tipo uma TV como essa, e passa o dia inteiro só sobre diabetes, com o Ministério da Saúde, com os presidentes de sociedades nacionais. É fantástico o programa, é fantástico. E mostrando os mutirões no Brasil. E eu sou um dos âncoras desse programa, junto com o pessoal do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. É um sábado todo, chamado 24 Horas pelo Diabetes. E aí a gente chama os mutirões ao vivo, que estão acontecendo naquele dia, e mostra os que já aconteceram. É muito legal esse programa. É transmitido pelo YouTube? Pelo YouTube. Tá no YouTube, para quem quiser ver, é www.24h pelodiabetes.com.br. É fantástico, é algo assim... talvez para impacto em diabetes, talvez uma das coisas mais importantes do planeta. É bem bacana, tá lá. Seu amigo é um dos âncoras do negócio. E estando lá, a minha presidente lá do conselho chegou assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Eu falei, a gente podia escrever um livro sobre isso. Ela me convidou, não, vamos escrever. É um desafio, né? Para mostrar as cidades todas, ficar registrado, né? Porque isso mexe com o Brasil inteiro. E a prática é o critério da verdade. Você já serve de referência, serve de modelo. As dificuldades encontradas, os desvios no meio do caminho, o governo que apoia, o governo que não apoia, o governo que é omisso. Exatamente. Você sabe como é que surgiu esse programa lá? É uma curiosidade aqui para sua audiência. Em 2019, o presidente, na época era um outro presidente, ele estava aqui do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Aí, na noite anterior do mutirão, geralmente a gente faz um jantar de boas-vindas para esses professores de fora.
E ele chegou para mim nesse jantar, né? O mutirão ia ser no outro dia. Rafael, amanhã eu quero ir com você. Eu falei, não, professor, você vai mais tarde. Eu chego 4h30 da manhã lá, que eu abro o negócio. Ele, não, eu quero ir, eu faço questão. Doutor Cristiano Caixeta, professor da Santa Casa de São Paulo. Aí eu falei, não, eu quero. Tá bom, então eu vou te levar, acorde cedo. Aí peguei ele cedinho. Kleber, eu cheguei lá na porta do hospital nosso, tinha 15 pessoas na fila, 4h30 da manhã, o sol subindo, começando a nascendo. Sim. Aí eu comecei a cumprimentar as pessoas, né? Eu faço isso sempre. E ele do meu lado, né? Aí tinha um primeiro da fila, era um senhorzinho de chapéu de sertanejo, nunca me esqueço. Com uma cânula de hemodiálise no pescoço aqui, ó. Aqueles paradapão, viu, pessoal? Aí ele chegou... Aí eu, o senhor tá aqui, o senhor chegou tão cedo. Ele, doutor Rafael, eu vim aqui, que eu sei que é um dia que você fica para cima e para baixo, e eu queria te dar um queijo, ó. E meu professor viu aquilo, né, de São Paulo, e ele achou extraordinário. Ele, não acredito. Eu vim para te dar um queijo, eu fui ser o primeiro da fila, porque eu sei que você vir aqui cedo, você tá aqui bem cedo, e depois fica 10 mil pessoas e ninguém consegue te ver. Aí ele pegou e tirou uma foto minha com esse homem do queijo. E foi, tirei essa foto e ele ficou com aquilo na cabeça. Aí quando foi em agosto, a pandemia pipocando no mundo, todo mundo dentro de casa, não tinha vacina, não tinha nada. Aí eu vi nas fotos, naquela tristeza, sem saber o que ia fazer em 2020, né? Vi nas fotos, no domingo de manhã, eu vi a foto do homem do queijo. Aí eu peguei e mandei no WhatsApp do presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, lembrei dele, né? Que eu lembro que mexeu com ele. Ele recebeu a foto, ele lá mesmo, ele viu e falou assim, você tá acordado? 8 da manhã? Aí ele chegou assim, Rafael, você tá preocupado, não tá com a pandemia. Peraí, a gente vai fazer alguma coisa, não se preocupe. Aí ele mandou uma mensagem para o marketing nacional do Conselho Brasileiro de Oftalmologia por causa da foto do homem do queijo. E aí que nasceu 24 horas pelo diabetes. O homem do queijo, o primeiro da fila de Itabuna, estimulou a maior entidade do Brasil a fazer um programa extremamente forte, nacional de internet, tipo uma live, foi na época das lives, e esse ano foi o 5º ano que esse programa se repetiu. E para outros países, você já tem capilaridade também com outros países? Então, ainda assim, a gente já apresentou isso no Canadá, no Congresso Mundial da Diabetes, convidado pela Federação Internacional de Diabetes. Esse ano, nessa abertura que a gente fez lá, para o pessoal da cidade, no dia 31 de outubro, me baixou aqui, para vocês terem uma ideia, o cônsul-geral da Dinamarca. Porque uma das empresas que patrocina a gente é uma empresa dinamarquesa chamada Novo Nordisk. É uma empresa extremamente importante no mundo. E esse cônsul chegou há 4 meses no Brasil, acho que a empresa mostrando o que acontecia no Brasil, ele ficou interessado em conhecer o nosso projeto. Então ele baixou aqui, e nisso a gente já criou uma boa conexão. 2 semanas atrás ele pediu para a equipe dele pediu para a gente conseguir os lugares iluminados de azul do Brasil, que ele convenceu as embaixadas da América Latina a fazer uma publicação com o que tem de azul no Brasil e na América Latina. Ele já empolgado com o que ele viu aqui em Itabuna. E você sabe o que chamou a atenção dele? Porque que ele veio mais assim? Por causa da pedalada. Porque na Dinamarca a bicicleta é um símbolo nacional. É o lugar que tem mais bicicleta no transporte público, no transporte das pessoas no mundo, é lá. E quando ele viu aquela imagem da pedalada, que é a maior do Brasil contra o diabetes, é a nossa. Então essa é a história. Doutor Rafael, nós lutamos contra o tempo também. Claro, eu imagino. Aí eu gostaria de saber qual é a sua mensagem para o nosso público. Que a gente tem o público do canal fechado, da TV Cabo, e também nós temos o pessoal da internet que entra pelo YouTube e tudo. Qual é a mensagem que o senhor deixa para esse mutirão, para a continuidade dele também? Primeiro, é uma mensagem de agradecimento, para vocês acreditarem, e cuide-se todos os dias. E eu acho que uma última mensagem é: diabetes sem medo, controlar é o segredo. Essa eu acho que é a mensagem que eu queria que todo mundo, principalmente quem tem diabetes, tivesse, ou quem tem um familiar com diabetes. Tá bom, muito obrigado. Mas antes de terminar, eu vou lembrar que o show Inquisição de Fernando Caldas foi remarcado para 12/12, às 20 horas, no Brasil, com participação de Jackson Costa, Carlos Betão e Larissa, num espetáculo internacional. Os ingressos estão sendo vendidos pela internet com um custo de R$60.
Também, para quem gostar de cinema, tem um filme interessante, Cabras da Peste, 2021, de 2021, com Matheus Nattergalli, Edmilson Filho e Falcão, com o deputado é Falcão, né? Com o Bruce Willis Nonato como personagem central de um filme policial nordestino e sertanejo. O livro seria o realismo fantástico de Gabriel Garcia Marques e os problemas penais do jurista e escritor Sérgio Habib. E como a gente falou de inteligência artificial, vale uma lembrança. The Mental Forge, The Marriage of the Madness, é um disco gravado que foi lançado recentemente com canções de William Blake, um poeta que viveu entre os séculos XVIII e XIX e que foi feito todo digitalmente. Os personagens não existem, os músicos não existem, os cantores não existem, e é um produto da Zaruet Records, que é uma gravadora que está aparecendo para quem anda pesquisando também no YouTube. Muito obrigado, bom final de semana. Olha, voltamos aqui e é o seguinte, a nossa semana já está acabando, o nosso programa também. Olha, eu quero agradecer a sua audiência, a sua parceria durante toda essa semana aqui conosco. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência nesta sexta-feira e dizer que segunda a gente volta com tudo aqui